Boa tarde, eu vou me apresentando. Eu sou Maria Eduarda Santana Prado, eu sou estagiária do Laboratório de Análises Hídricas e Ecologia Aplicada, que é coordenado pela professora doutora Simone Maria Loverde Oliveira, e eu participo do PIBIC, eu sou bolsista do PIBIC, e também participo do projeto PELD, que é um projeto de pesquisa de ecologia de longa duração, que, inclusive, a Renata já fez parte, o Gabriel também faz parte comigo, o Cleiton vai entrar aí, enfim, essa é de verdade. Já me apresentei, então, essa apresentação que eu fiz foi a capa. E, como eu falei, eu faço parte do projeto do PELD, sou bolsista do PIBIC, né, estagiária do Arreia. E o meu plano de trabalho dentro do PELD é analisar a biodiversidade de microalgas em sistemas rios-lagoas do Pantanal. Então, eu vou falar um pouco da importância da pesquisa para vocês, de por que a gente está vindo trazer para vocês esse estudo, né? Por que a gente está convidando vocês, porque não é à toa. A gente está realizando essa pesquisa porque é muito importante a gente ter esse conhecimento da variabilidade a riqueza de espécies, a variabilidade de espécies, né? Porque, como a Renata tinha falado, estratégias para conservação, eles são baseados nesse conhecimento da biodiversidade. E também, além disso, né, o fitoplâncton, que a gente está abordando para vocês como microalgas, eles são os principais formadores da base da cadeia alimentar, tanto aquática como a terrestre, porque essa energia que os organismos aquáticos consomem do fitoplâncton, né, dessa microalga, acaba sendo passada para a gente quando a gente ingere eles. E todos os nossos estudos que a gente realiza aqui, eles são ancorados no PEL de DARP, que o Gabriel falou um pouco para a gente, né? E a gente pretende preencher algumas lacunas básicas em relação a esse conhecimento da estrutura e da biodiversidade das comunidades fitoplânctônicas, né, dessas comunidades algais. Gente, não está passando para frente. Opa, tá. O meu objetivo dentro do plano, como eu estou falando para vocês, é descrever a biodiversidade dessas algas, né, analisar quais são as espécies, quantas espécies tem, também analisar a abundância e analisar também esses padrões de diversidade que vai acontecer nesses sistemas e rio-lagoas do Alto Rio Paraguai. O nosso estudo ele é realizado na Estação Ecológica de Itaiamã, que ele é uma unidade de conservação federal de proteção integral e também um site Ramsar. Esse site Ramsar é um sítio de área úmida que ele é destinado para conservação e também para preservação. E aí, né, essa estação é sobre isso. As nossas coletas de água elas são realizadas em lagoas parentais do Rio Paraguai, que é o que está representado aqui embaixo. E a Estação Ecológica de Itaiamã, que está localizada em Cáceres, e essa aqui de cima. E por que a gente realiza esse estudo no Rio Paraguai, né? Porque qual é o motivo da gente estar realizando esse estudo no Rio Paraguai? Então, de acordo com a literatura, o Rio Paraguai ele é o principal formador do Rio Pantanal, e, além disso, também ele é considerado como a maior área úmida do Brasil e do mundo. E, além disso, o pulso de inundação que acontece no Pantanal é um processo anual. Então, é esse processo que a gente vê de cheias e de águas baixas, águas altas. E esse fator ele é o principal determinante dos padrões de variação da composição e abundância das populações aquáticas. Então, o que isso significa, né? Esse pulso de inundação que a gente vê, esse fator anual, ele vai direcionar todos os padrões de biodiversidade. Então, ele vai movimentar aquele sistema e vai mudar tanto com a variância de quantas espécies tem, né, que é em relação à abundância, quanto em relação a quais espécies tem, que é a variação de composição, que, no caso, é a biodiversidade que eu estou analisando. Então, aqui, a gente tem os períodos de águas baixas, e aí depois vai vir a enchente, né, vai começar a chuva, vai subir a água, homogeneizar esse sistema, e depois, quando a água baixar, né, vai mexer de novo no todo o sistema, deixando ele diferente. Então, é importante a gente ter noção e conhecimento sobre isso, porque está movendo constantemente. Em relação à metodologia ainda, né, a gente tem 9 pontos de coleta no total, distribuídos na Estação Ecológica de Itaiamã, sendo 2 pontos rios, outros 3 são campos inundáveis, e o restante, que são 4 campos, são lagoas.
A gente realiza dois métodos de coleta, que são as coletas qualitativas e as coletas quantitativas, porque a gente faz duas análises. As coletas qualitativas, elas são realizadas com uma rede de 25 micrômetros, que está representado aqui, e a gente vai analisar aqui a riqueza de espécies, né? Quais espécies vão estar presentes, quais que não vão estar. E, na coleta de amostra quantitativa, ela é mais simples, ela vai ser realizada por meio de uma passagem de frasco na subsuperfície da zona liminética. Então, vai ser a passagem de um frasco na região mais superficial daquela zona úmida, né? E, após essas coletas, após ser realizadas as coletas, né, as amostras vão ser fixadas com uma solução de Lugol acético e vão ser enviadas para a gente, porque não é a gente que realiza as coletas. É o pessoal lá do PEL de DARP, que fica na estação de Itaiamã. Então, eles já mandam as coletas prontas para a gente só analisar. Em relação ao sistema de classificação dos grupos taxonômicos, a gente faz essa classificação de acordo com o sistema Van der Heek, e a riqueza de espécies ela vai ser baseada em dados de incidência, que é presença ou ausência. Então, a gente viu, marca presença, não viu, ausência. E assim vai. Em relação aos resultados que a gente tem até agora, são resultados parciais, porque o projeto ele ainda não foi concluído, ele vai até setembro. E eu trouxe resultados sobre a riqueza, que é a biodiversidade, que eu tinha falado lá no início, que é o meu objetivo, e também sobre a abundância. Eu vou falar um pouco sobre a riqueza primeiro, né? Os principais representantes que a gente teve, que foi os que mais tiveram destaque, foram as cianobactérias, né, voltando nelas, primordiais lá, e a espécie que mais teve dominância entre essa classe de cianobactéria foi a Phanocapsa delicatissima, como o Gabriel tinha falado, que essas bolinhas aqui, tá vendo? São várias colônias. E as Bacillariophyces ficaram representadas em segundo lugar, teve uma dominância grande também, mas em segundo lugar, e as Chlorophyces em terceiro lugar, né? A ciano aqui em azul, a bacilo em laranja, Chlorophyce em verde. Enfim, a variação de riqueza entre os pontos, a gente teve de 7 a 25 taxas por amostra, sendo o menor número de taxa no ponto P6, que a gente teve só 7 taxas por amostra, e o maior número de taxa no P2, que é um campo inundável, a gente teve 25 taxas por amostra. Então, a gente consegue perceber que nos campos inundáveis a gente teve uma maior riqueza de espécie, né, uma maior biodiversidade. Já em relação ao taxa dominante, né, que teve dominância tanto em relação à quantidade de taxas por amostra, tanto em relação à dominância em quantidade de pontos, foi as Bacillariophyces, que são as diatomáceas, que o Gabriel falou que elas, né, têm uma estrutura mais rígida, elas são mais fortes, eu vou dizer assim, porque eu não estou lembrando a palavra. Mas, enfim, então, de 9 pontos que a gente tinha no total, elas tiveram dominância em 7 pontos, e a variação de taxa por amostra foi de 3 a 9 taxas por amostra. Então, o menor taxa por amostra dela foi de 3, no ponto P6, e os maiores 9 nos pontos P2, que é um campo inundável, e no rio, já que ela prefere esses lugares que são mais movimentados. Tá. E aí, né, a gente conclui que, como ela foi taxa dominante, tanto em pontos quanto em taxa por amostra, ela foi o taxa que teve a maior biodiversidade, a maior riqueza de espécies. Agora, falando em relação aos outros pontos, no P7, que é uma lagoa, a gente teve uma dominância mútua, tanto das Bacillariophyces, que tem uma dominância maior, quanto das cianobactérias, que ficaram em segundo lugar, e ambas apresentaram 5 taxas por amostra. E, em relação ao ponto T3, que é o que restou, quem teve uma dominância maior foi a cianobactéria, onde ela apresentou 5 taxas por amostra. E é isso. Ai, tá, obrigada, que eu não estou conseguindo. Obrigada, gente. Enfim, já em relação à abundância, a gente não vai estar mais analisando quantos taxas a gente achou, né? Quantas espécies ou quantas classes, enfim. A gente vai estar analisando quantos indivíduos por ml a gente tem em cada amostra. Então, o que dominou em relação à quantidade de indivíduos no total foram as cianobactérias,
e elas apresentaram uma abundância total de 725 indivíduos por ml, então, somando todos os pontos. Mas, apesar dela ter uma abundância total maior do que todos os outros, ela não dominou em quantidade de pontos, ela teve dominância só no ponto P1, que é um campo inundável, apresentando 522 indivíduos. E desses 522 indivíduos, a espécie, novamente, que mais teve destaque, que, desses 522, a maioria era a Phanocapsula delicatíssima, que está aqui. Já em relação à taxa dominou em pontos, que mais dominou em quantidade de pontos foram as clorofícias, que são as algas verdes. Então, elas apresentaram dominância em 5 pontos, né? De 9 pontos, 5 elas dominaram, tendo uma variância de abundância de 20 indivíduos por ml no ponto T3, que é em um rio, a 82 indivíduos por ml, que é no ponto P2, aqui no campo inundável. E a abundância total, ela ficou em segundo lugar, ela teve um total de 349 indivíduos por ml, colocando ela em segundo lugar, né, depois da cianobactéria. E, em relação ao ponto T2, que foi no Rio, a gente teve uma dominância mútua também entre os dois taxas que mais tiveram dominância em relação à abundância, que é a cianobactéria e a clorofícia. No ponto T2, que é no Rio, ambas apresentaram 20 indivíduos por ml. Já agora, em relação à Bacillarofícia, que a gente viu anteriormente, que ela apresentou a maior riqueza de espécies, em relação à abundância, ela foi a que apresentou uma menor abundância. Então, apesar dela ter muitos táxons diferentes, né, espécies, ela não apresentou um número tão grande de indivíduo por ml, então colocou ela como uma menor abundância de indivíduos. O total de abundância de indivíduos dela foi de 173 indivíduos por ml, que foi, inclusive, menor do que a soma de todos os outros indivíduos que não tiveram tanta representatividade, que, somando todos os outros, deu 196 indivíduos por ml, e só a Bacillarofícia sozinha ficou apenas com 173. E, em relação à dominância, apesar dela ter uma abundância menor, ela ainda conseguiu dominar em alguns pontos, né, que foi o P5 e o P6, tendo uma variância de 35 indivíduos até 47 indivíduos por ml. E, para a gente concluir aqui o pensamento e o projeto, ainda faltam algumas etapas para a gente concluir e terminar certinho. E essas etapas que faltam são algumas análises, né? Então, como o Gabriel disse, o nosso plano é diferente, mas a gente realiza algumas funções parecidas. Então, falta a gente terminar de calcular o tamanho médio das microalgas, para que, assim, a gente possa calcular a biomassa delas e depois definir o quanto de fotossíntese ela realiza. Depois disso, a gente vai tabular os dados, né, organizar eles na planilha e tudo mais, para depois calcular a biomassa, né? E, assim, a gente consegue estimar a diversidade fitoplânctônica, analisar a similaridade florística entre esses sistemas que a gente está analisando, né, lagoas, campos inundáveis e também os rios, para depois a gente confeccionar o nosso relatório final e poder produzir artigos e fazer algumas publicações. Então, é isso. Eu agradeço ao apoio, eu agradeço também a vocês que tiraram um tempinho para estar aqui vendo a gente, também a Simone, minha orientadora, Renata, e todos os meus colegas que estão nesse projeto comigo. Obrigada, gente.